Eu sou o Guilherme, preparador físico do Flamengo de Guarulhos e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Estamos iniciando mais um programa Literatura e Prosa. O assunto hoje é um assunto polêmico, é o assunto sobre abuso sexual na infância. E para isso eu trouxe aqui o professor Fábio Ferreira, psicanalista, e vai falar sobre o assunto. Fábio, obrigado pelo comparecimento aqui, nos presentear com a sua presença. Eu gostaria que você comentasse sobre esse abuso sexual, que é a pedofilia no geral, né? Quando que se manifesta esse tipo de atitude na pessoa? Hoje nós temos a compreensão que a pedofilia é um transtorno mental incurável, mas tem tratamento. E quando nós estamos relatando sobre o abuso sexual hoje no Brasil, nós temos estatísticas que a cada 1 hora, 5 crianças são abusadas sexualmente. A cada 1 hora? A cada 1 hora. Não necessariamente por um pedófilo. São dados que nós temos nacionais, que a cada hora, em torno de 5 crianças são abusadas sexualmente. Entre essas 5, pelo menos 2 são estupradas pelas suas vítimas. Nossa, essa manifestação, que muita gente fala que é uma manifestação diabólica, né? Ela aparece na pessoa em que faixa etária? Nós temos hoje uma compreensão que, por ser um transtorno, muitas vezes uma condição que a pessoa já tem com ela e que, quando não observada, ela acaba cometendo esses crimes, porque a pedofilia no Brasil ela é um crime. E por esse fato é necessário, muitas vezes, estar de olho, porque geralmente quem tem esse transtorno da pedofilia fica muito próximo das suas vítimas, que são as crianças. São as crianças, tá? Eu estava comentando com um rapaz aqui que existe muito disso daí. Nas escolas acontece, mas não tão, num grau tão elevado. Agora, nas entidades como clubes de futebol, basquete e tal, isso aí parece uma prática comum. O adolescente ou a criança entra e já é abordado por aquele cidadão. Nós temos uma compreensão que, por eles terem esse acesso às vítimas, geralmente eles estão muito próximos. Então, não só na questão de clubes de futebol, como também em contextos familiares. Para quem não sabe, hoje nós temos uma compreensão e informações que 90% dos casos, as vítimas estão dentro das suas casas com as pessoas que violentaram ela. São da própria família? Muitos, geralmente padrastos, tios, são dados que nós temos científicos sobre isso. Muito, eu já ouvi falar disso daí. Agora, aquele entrevistador da Band, o Neto, ele manifestou uma ideia lá de que vários jogadores, garotos que poderiam ser grandes jogadores, abandonaram a carreira por causa da pedofilia. O que você tem a falar sobre isso? Nós tivemos essa informação e essa notícia que pega todo de surpresa, porque dizem que é algo comum nos clubes, né, como o próprio jornalista comentou, e que merece toda a nossa atenção. O porquê? Se trata de uma saúde mental que nós estamos aqui dialogando, e que essas pessoas que têm esse transtorno merecem toda a nossa atenção, por mais que seja incurável. Falar que seja incurável não significa que não tenha tratamento, e estar de olho nisso é importante para nós, porque nós estamos falando de uma relação de crianças com essas pessoas no contexto. Entendi. Agora, a lei para isso, vamos supor, a punição, se o cara é doente, ele tem que ter um tratamento e não uma punição, porque às vezes vai para a cadeia. Ainda bem que não tem existe a separação de pedófilo na cadeia para que não seja morto, né? Sim. Alguma coisa assim. Você acha que deveria haver mais programas sobre isso, orientação sobre isso? Uma questão muito importante para deixar para os nossos telespectadores é que pedofilia não é crime. Pedofilia é um transtorno. O crime é abusar sexualmente das crianças. O que dá na mesma. Né? Então, muitas vezes, eu tenho condições de pessoas que têm o transtorno da pedofilia e que não abusaram sexualmente dessas crianças. Então, elas estão em tratamento e não tiveram essa ação. O crime da pedofilia, ela ocorre quando há um abuso por parte dessa pessoa que tem a pedofilia. Então, a pedofilia é um transtorno, e quando não tem esse abuso, ele está em tratamento porque tem esse transtorno. Agora, se tem o crime, que foi o abuso sexual da criança, é um crime. Agora, veja bem, é um crime. Agora, então, do que eu já li, dos meus entendimentos, conhecimentos, pesquisas que eu já realizei, sim, a Igreja Católica é criminosa. Porque a pedofilia na igreja é uma coisa impressionante, né?
E o próprio Papa manifestou esses dias uma opinião sobre isso, né? Falou sobre o que acontece e todos sabemos que, principalmente na época medieval na Europa, uma coisa impressionante, né? O abuso sexual, ele historicamente, ele sempre se constituiu na sociedade, né? Seja ela em qualquer tipo de repartições, nós olhamos historicamente para a pedofilia. O porquê? Porque olhar para o vulnerável, que é a criança, é dar voz para ela. No Brasil em específico, se eu for olhar, enquanto pesquisador, nós infelizmente não temos algo que é de extrema importância para que nós possamos prevenir. A única prevenção para um abuso sexual no Brasil é a educação. E não é só a educação no sentido escolar. Pais responsáveis também devem estar nesse processo. Porque num país que não se discute educação sexual, o abuso sexual será cada vez maior. Mas tanto que eu acompanhando dados de 2022 até hoje, vão aumentando cada vez mais, né, o número de crianças abusadas sexualmente. Mas a própria sociedade, Fábio, ela estabelece um tabu quanto a isso. Sim. Não se fala de sexo, não se fala disso aqui, porque a orientação da criança, ela é muito escassa, né? Porque Sim. você tem aquele tema, acabou, é na aula de biologia. Sim. Aí acabou, tá, já vamos passar para seres vivos, isso aqui e tal. Como você vê isso? A psicanálise vê isso? Nós temos uma questão de base que é a formação de professores no Brasil, na qual eu realizando pesquisas posso afirmar para vocês que as universidades elas não têm na formação dos professores educação em sexualidade. Então nós já temos um problema de formação de professores no Brasil. Nós temos uma questão de problema de base, que é a família que não discute esses assuntos porque são assuntos espinhosos e que os pais, por não terem conhecimento, não buscam esse conhecimento de profissionais. E nós temos um outro aspecto muito importante, que é como iremos abordar esses assuntos. Vou te citar um exemplo para você compreender como chega isso para o meu consultório. Eu tive um caso, né, dentre os vários, de uma criança que relata que o tio brincava com a florzinha dela. Em processos investigativos, essa florzinha foi o nome designado para a vagina da criança. Então, só para que você possa compreender, designar o nome certo para o órgão sexual dos nossos filhos é importante porque pode ser prevenção. Porque para que eu pudesse compreender que aquela florzinha estava significando que o tio estava abusando sexualmente da criança, demandou um tempo terapêutico. Então, agora o pessoal fala assim, é florzinha. Quer dizer, já rotulou o cara na escola, ele vai crescendo com aquilo. Aí ele era florzinha na escola. Então isso aí é uma coisa que pesa Sim. na vida social da pessoa. Sim, e quando nós olhamos para esses casos de abuso sexual, é um trauma que é para a vida dessas crianças. Né, tem tratamento, acredito que a terapia ela é fundamental para esses processos, mas enquanto profissional que atendo, muitos casos que chegam é um trauma que é para a vida muitas vezes e que com a terapêutica tende a amenizar alguns sintomas que traz. A nossa educação é baseada na europeia, lógico, né? Não tem o avanço que tem a educação europeia. Sim. Mas veja bem, no Império Romano, quando o adolescente entrava para o exército romano para fazer treinamento, ele já era abusado sexualmente. Então criou-se aquela imagem que o soldado romano, embora um soldado potente, aquele cara que chegava e conquistava, destruía, eles tinham relações sexuais entre eles, porque eles consideravam a mulher inferior. Você já leu alguma coisa sobre isso? Sim. Eu já li. Historicamente é muito comum nós, né, termos essas compreensões históricas, porque quando nós falamos dessa questão da pedofilia, do abuso sexual e de toda essa complexidade do ser humano, ela surge desde a Grécia, se nós formos analisar esse contexto. Grécia e Roma subiram equilibrados, né? Exatamente. Né? E quando nós olhamos para esse berço da educação, para o berço do direito, que é a Grécia, da qual nós olhamos, nós já temos resquícios do que já vinha acontecendo e que vem acontecendo nesse século XXI da qual nós estamos vivendo. Eu tenho por hábito, enquanto pesquisador, comentar que a impressão que eu tenho muitas vezes é que nós estamos retroagindo. Né, porque são situações que nós estamos vendo que vem cada vez mais, né, mostrando o que vem acontecendo com as nossas crianças nesse país. Entendi. Então pode-se dizer que a invasão de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, em Roma ou na Grécia, ela teve influência na pedofilia, porque eles adotavam muito isso daí, né? Eu acredito que todo presente vem de um aspecto histórico. Né? Tudo o que acontece hoje, ele é fruto de um passado, da qual nós podemos olhar por várias vertentes para que nós possamos ter uma compreensão melhor dos dias atuais. Agora uma pergunta assim, um pouco assim meio... Tá? A criança é abusada aos 10 anos. Aí ele não fala nada, aquela pessoa que permanece no ambiente continua a fazer isso com ele por anos. Ele chega na idade adulta. Isso é possível a criação de um amor nesse período aí?
Nós temos hoje dados estatísticos que demonstram que a questão do abuso sexual no Brasil, ela tem por volta dos 5 até os 14 anos de idade. Então, em relação do gênero masculino e feminino, 90% são feminino. E aí, como temos um processo psicológico de desenvolvimento dessas crianças, elas sofrem esse trauma devido a essa questão do abuso, e aí tem que ter toda uma terapêutica, um tratamento para que nós possamos acompanhar essa relação da criança com essa questão do abuso. É muito comum adultos chegarem ao meu consultório e sentirem culpa por terem sido abusadas sexualmente. O próprio abusado... A própria vítima, ela se sente culpada pelo ato de uma outra pessoa na vida dela. E a possessão? Porque isso torna-se uma possessão, né? É meu e acabou, não sai da minha vista, não vai para outra... Isso trava a vida da pessoa. Sim, aí todo trauma ele tem essa questão desse olhar, né, terapêutico, na qual eu estou comentando com você, desse olhar no qual nós temos que cuidar, porque muitas vezes esse abusador tem um olhar fixo para sua vítima. Né, até que ele consiga esse ato. Por isso que ter esse olhar observador é muito importante. A evolução social da pessoa, então, o estudo, tal, por onde ele for, faculdade e outras, até outro país mesmo, ele vai ter aquilo lá que ele se recolhe, porque já é considerado no dito popular florzinha. Então ele se recolhe da evolução, a própria evolução pessoal dele por causa disso. Sim, quando tem a questão do abuso sexual em qualquer parte da vida, né? Porque o abuso sexual não está só relacionado à infância. Ela pode acontecer com adulto, idoso, com todos. O abuso sexual não está só atrelado à infância. Mas quando nós olhamos para a infância, ele é um período primordial porque é a base do desenvolvimento do ser humano. E se nós estamos falando que o abuso sexual é um trauma, esse trauma acompanha esse indivíduo durante muitos anos até que ele busque tratamento e compreenda o que de fato está acontecendo. É muito comum na clínica eu observar pessoas que desenvolvem após abuso sexual trauma de relacionamento, ela não se relaciona. Tem casos de pacientes que eles não têm relação sexual devido ao trauma. E tem casos que desenvolvem compulsão sexual. Quer dizer, quer demais, né? Abusa dele mesmo. Então, a maneira que cada pessoa tem sobre esse trauma vivido é estudado através das nossas terapêuticas para que nós tenhamos uma melhor compreensão. Só para encerrar, eu já ouvi que dizer assim, mas o meu avô era gay, né? Também, porque tem muitos casos que o cara é gay, mas tem família, tal, isso aqui. Então, é genético isso? Orientação sexual não tem muitas vezes uma relação genética, né? Quando nós falamos de orientação sexual, nós temos um amplo aspecto para nos olharmos o biológico, o psicológico e o social. Hoje nós temos uma complexidade tão grande sobre o ser humano que nós não podemos só denominar uma questão genética para si. Então nós olhamos para esses 3 fatores que é de extrema importância para a compreensão do ser humano. Então desmistificar que a questão da orientação sexual é genética, nós temos que desconstruir essa visão, porque tem um aspecto psicológico e o social também. Mas aí tem que vir acompanhado de uma pesquisa. Tá? Isso aí, cada caso é um caso. Né, sempre. Gente, eu conversei aqui com o Fábio, gostaria que você deixasse seus contatos sociais. E é uma conversa muito interessante, pessoas podem se interessar. Claro, é um prazer. Minhas redes sociais é psique.ferreira e o meu contato é 11 95724 1109. Sempre à disposição de todos. Fábio Ferreira, psicanalista, professor universitário. Fábio, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço você ter vindo aqui e é um assunto que polêmico, mas que nunca vai parar. Estamos juntos sempre. Obrigado, tudo bem. E com isso encerramos mais um Literatura e Prosa na TV Relacionamento. Até a próxima.